Galera, o capítulo 190 de One Punch Man mostrou muito mais sobre como que tá a situação atual da Associação de Heróis e sobre todos os rumos que a história vai tomar. E uma coisa que acabou deixando escancarado agora é a principal origem dos recursos da Neo Heroes. De onde vem os recursos? Vamos ver isso agora. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, esse vídeo aqui vai ser um verdadeiro tapa de luva naquela pessoa que insiste em dizer que o One Punch Man é só um anime de um cara lá que mata todo mundo com um soco só. Esse cara que fala pra você que é One Punch Man, que dá aquela ridicularizada em One Punch Man, dizendo que é anime paródia, anime comédia, mostra esse vídeo pra ele. O One Punch Man já mostrou que é uma história séria, que tem todo um background bem complexo, galera. Se você assistir, você vai perceber isso. Um background complexo e que qualquer informação que esteja ali é valiosa pro entendimento daquela história, daquele momento. E é com base nisso que hoje eu vou mostrar pra vocês como que a Neo Heroes surgiu como uma concorrente direta da Associação de Heróis. Mas para isso fazer sentido, também vou apontar todas as principais diferenças entre as duas associações. E no final vocês decidem qual dos dois modelos é melhor. Vai ser interessante esse vídeo, um vídeo interativo. Mas galera, se tem uma coisa que eu e você a gente tem em comum é que a gente ama o One Punch Man. Então vamos fazer um acordo? Um vídeo por um votinho no IBEST. Tá aqui embaixo. Galera, vocês sabem que só vocês podem empurrar a gente pra próxima fase. E vocês colocando a gente na próxima fase, a gente tá cutucando quem tá em cima. Ai! É, rapaz, tô falando. O cara lá de cima, né? Os caras lá de cima, tô olhando ali, rapaz, a gente tá vindo com força. Creu nesses caras. Galera, cada votinho de vocês nessa categoria aqui embaixo, que já tá pronto, estão empurrando muito a gente pra cima. E acredita, eu sei o que acontece nos bastidores. Essa galera tá bolada demais. Obrigado por isso, vamos junto. Galera, então vamos lá. Para esse vídeo fazer sentido, eu vou contando para vocês todos os fatos, todos os acontecimentos em ordem cronológica. E assim vocês vão, né, entendendo como é que a existência da Associação de Heróis está diretamente ligada ao surgimento da Neo Heroes, quase como uma relação de dependência. Realmente existe uma relação de dependência aí e vocês vão entender isso agora. Tudo começa, para variar, com o nosso careca de capa, que na época ainda não era careca, nem usava capa, né? Lembra dessa época lá? O cara que trabalhando, o Saitama com terno e gravata, tava engraçado, né? Bom, o Saitama, quando tava saindo lá de uma entrevista de emprego frustrada, acabou se deparando com um monstro que queria matar uma criança que zombou da cara dele, da cara da criança. Mas também aquela criança, pô, vou te falar, mano, o queixo parecia uma bunda. Mas aí o Saitama, obviamente, não podia deixar uma criança morrer. Que é isso? E a trancos e barrancos, ele acabou matando esse monstro. Mas você vai falar, pô, Peito, mas ele é o Saitama. Não, ele não era o Saitama. Ele não era, não tinha poder nenhum, nada. Não. Tinha limitação, era um humano. Mas conseguiu, como humano, como um cara que saiu do emprego, de uma entrevista frustrada, conseguiu matar um monstro. Pô, um monstro casca grossa demais. Só que essa criança era um neto de um bilionário muito poderoso. E quando eu digo muito poderoso, é muito poderoso mesmo, ok? Esquece poderzinho, é poder de poder, ok? Então eu vou interromper a explicação aqui, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Depois eu volto a falar sobre as duas associações. Preciso dar uma pausa. A principal característica física da família desse bilionário é o queixo bunda deles lá, né? Aquele queixo, de falar, parece, né? Se tiver uma espinha aqui, vai parecer que tá com diarreia. Vocês se lembram lá que o Genos pediu pra morar com o Saitama, mas o Saitama diz que não, mas aí o Genos joga um maço de dinheiro em cima da mesa, dizendo que ele paga o aluguel, e daí o Saitama aceita? Você deve lembrar disso. Bom, no anime isso não ficou tão claro, mas no mangá, se vocês olharem bem, é exatamente o de um homem com queixo igual ao daquela família do bilionário. Normalmente, quem tem o rosto desenhado em nota de dinheiro é só gente de elite, pô. Não é verdade? Pô, você tem a tua carinha na nota de dinheiro, pô, me lembra até do Príncipe de Nova York, que é das antigas, vai lembrar. Mas, pô, você tá numa nota de dinheiro, pô, quem consegue fazer isso? Ah, só presidente, lordes, reis, sei lá. Ou seja, essa família que tava no dinheiro é nada menos que uma dinastia poderosa que viveu naquele mundo. Quando esse bilionário descobriu que a vida do neto dele foi salva por um homem, ele usou os recursos dele para fundar a Associação de Heróis. Inicialmente, galera, os heróis que já agiam como heróis, como Blast, por exemplo, foram convidados a participar da associação. E aí, com o tempo, outras pessoas foram sendo convocadas por se mostrarem poderosas, a associação fomentando. Mas essa grande massa de heróis, né, surgiram dos exames do registro de heróis. Mas não dá para depender exclusivamente da grana daquele cara. Uma hora ou outra, pô, o dinheiro iria acabar e a associação iria à falência. Precisa de verba entrando, recurso entrando. Então, logo surgiram outras formas de investimento. E a principal delas era a doação do público, ok? Olha isso! Uma outra forma lá, além dessa da doação, era através da promoção de alguns heróis populares, como por exemplo o Amai Mask, que era ator e cantor.
Alguns heróis acabavam virando bonecos, capas de caderno, estampas de camisa, enfim, etc. E é claro que isso também atraiu patrocinadores, dava dinheiro. O que tem dinheiro, o que gera dinheiro atrai dinheiro, entende? É assim. E o último grande empreendimento da Associação de Heróis foi um mega condomínio construído pelo Dr. Bofoy, onde era a cidade A, que foi destruída pela nave do Boros. Como o mundo tinha passado pela guerra entre a Associação de Heróis e de Monstros, pessoas muito ricas se mudaram para esse condomínio e, obviamente, eles pagam aluguéis muito altos. Faz sentido? Mas é aí que você se pergunta, como competir com um negócio desse? Perguntou isso agora, não perguntou? Não. Não? Enfim, a Associação de Heróis surgiu basicamente por causa de um investimento de um cara muito poderoso. Nada menos que um fucking bilionário. E depois disso, ainda conseguiu a arrecadação do público, né? Doação, venda de produtos, promoção de imagem dos heróis, patrocinadores e aluguel de pessoas ricas, né? Num condomínio. Olha isso. Então, estava formada uma massa de dinheiro entrando ali. A Associação de Heróis basicamente transformou o heroísmo numa indústria lucrativa. Então, como competir com um negócio desse? Como que você vai entrar competindo com uma máquina que já está girando e funcionando perfeitamente, uma máquina grande? É claro que com o tempo algumas pessoas foram percebendo que isso estava se tornando uma conspiração, que a Associação de Heróis estava mais preocupada com dinheiro do que realmente em ajudar as pessoas. Como, por exemplo, o Axel, né, que apareceu no capítulo 184. Ele deixou muito claro que a Associação de Heróis é capitalista demais e por isso ele jamais faria parte dela. Mas e daí? De onde a Neo Heroes tirou dinheiro para fundar uma associação nova que consiga bater de frente com essa indústria gigantesca da Associação de Heróis? Tipo, como que surgiu para incomodar? Bom, em capítulos recentes, a gente viu que existe um sistema de apostas envolvendo combates entre monstros e heróis. E inclusive existem executivos da Associação de Heróis que se envolveram em esquemas de manipulação de resultados, né? Mas com os resultados sendo manipulados ou não, uma coisa é basicamente uma verdade universal em absolutamente qualquer sistema de apostas. A casa sempre vence. Seja um site de apostas ou um cassino, não importa se você ganhou ou você perdeu dinheiro. A casa sempre vai ter a parte dela da arrecadação. No bolo, a casa vai ganhar, ok? E aí que tá, o dono desse sistema de apostas é um executivo da Neo Heroes, ou seja, a principal fonte de financiamento da Neo Heroes são as lutas envolvendo os heróis da própria Associação de Heróis. Olha isso. Então agora que a Neo Heroes já encheu os bolsos de dinheiro por causa desse sistema de apostas aí, sistema manipulado, eles puderam investir em infraestrutura para capacitar os heróis deles e promover as imagens deles, promover os próprios heróis. Tomou? Vai continuar falando que o One Punch Man é bobeira? Que é só anime de um careca que mata monstros? Pô, olha o background, galera. Pega esses detalhes aí. Vocês sabiam que o cara que fundou a Associação de Heróis pertencia a uma dinastia poderosa? E olha que eles nunca falaram isso, mas eles mostraram isso. Olha como a narrativa dessa obra é muito maior do que parece pra gente. Agora eu conto com você, dá um empurrãozinho pra gente, pra garantir a gente na próxima fase. Tá preparado, os 6 links estão preparados, só precisa voltar uma vez em cada um e lá confirmar também cada um, só isso. Não precisa nem confirmar os 3 lá, só volta aqui nesse canal, acabou. Já tá tudo preparado, só precisa dar um clique em cada um e lá confirmar. Só isso, só confirma, não precisa fazer mais nada lá. Pô, isso já vai ajudar demais, mas demais. E é isso que pode garantir com que a gente vá pra próxima fase. E aí o milagre pode acontecer. Porque eu ganhar da galera que eu tô competindo é difícil, mas vocês podem fazer o impossível acontecer. Obrigado, galera. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Só tocar aqui, ó. Ativa o sininho também, porque é importantíssimo, que eu vou cobrir tudo que acontece no One Punch Man. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo. Obrigado de coração por isso. Isso é bom demais. Isso aquece pra caramba o motor aqui. Tamo junto, espero você no próximo vídeo. Valeu! Fui!